E se o Lula te mandar uma mensagem, tu vai lá? Ah, não, complicou, mas vamos dizer que a gente pode ajudar de alguma maneira. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Imigratório. Comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, meu amigo Henrique Sclia. Lembrando que o Papo Imigratório é uma apresentação não só da Premium Global Mobility Partner, que é o melhor caminho entre você e o mundo, mas também da SLS Legal, que é o nosso escritório de advocacia especializado em imigração para brasileiros para os Estados Unidos, também em proteção patrimonial. Significa dizer que a gente não faz outros países? Claro que a gente faz outros países, é claro que a gente faz outras demandas, mas a gente está falando dessas duas principais demandas porque é o que a nossa audiência está acostumada a falar e fazer. E estamos aqui no nosso escritório da SLS em Washington, D.C. para trazer os bastidores que está acontecendo aqui na capital dos Estados Unidos. Tudo muito agitado, tendo notícias e novidades a cada 5 minutos. E temos o tarifaço, que tá bagunçando a cabeça de todo mundo. Inclusive, se você tá no Brasil e é político no Brasil e quer nossa ajuda, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aqui no nosso inbox que a gente pode ir na Casa Branca, que fica literalmente a 2 quadras aqui do escritório, pra tentar bater papo, marcar uma audiência e lá com o homem. E se o Lula te mandar uma mensagem, tu vai lá? Ah, não, complicou, mas vamos dizer que a gente pode ajudar de alguma maneira. Eu e o Henrique, a gente tem brincado muito da seguinte maneira, os dois lados estão falando muito pra base, pra sua base. Se de um lado o Lula deu uma declaração dentro do PT, com o púlpito do PT, falando que não tem como ligar, que a diplomacia não acontece assim, ou seja, falando pra sua base, por outro lado o Eduardo Bolsonaro, que tá aqui nos Estados Unidos, que tem facilidade, cara, ao invés de ir lá e falar Donald Trump, não pune todo mundo, pune o Alexandre de Moraes, é isso que eu quero que você faça. Também não faz, né? Também não vai lá, também não se manifesta, também deixa quem? O povo brasileiro, que é quem vai ser atingido, né? Porque na prática, cara, todo mundo que tá agindo e atuando ganha governo. E a gente já falou aqui em off sobre isso, o povo brasileiro e a tarifa também afeta o povo americano, por tabela. Então, um tiro no próprio pé. A gente estava comentando sobre o aumento de preço de diversos itens. O café brasileiro é um produto consumido diariamente na mesa da sociedade americana. Carne, e por aí vai, a lista é longa. E carne tava ganhando espaço, né, cara? Cada dia mais a gente tinha mais a carne brasileira, JBS. Nós temos clientes que são empresários nesse ramo, que têm investimentos na região de Boston, por exemplo, na Flórida, entre outros, Texas. Estão muito bem porque o americano passou a gostar bastante. O corte de picanha era um corte que você não tinha muita dificuldade de encontrar nos grandes mercados. E hoje em dia não. Hoje em dia você vai no Walmart, H-E-B, no Publix ou qualquer outro supermercado, você encontra. Não precisa mais ir no mercadinho brasileiro, né, para encontrar produtos brasileiros. Lembrando vocês, como é que começou essa história do tarifaço? O Brasil foi taxado inicialmente com 10%, ele fez parte dos BRICS e todos os países que fazem parte do BRICS foi taxado com 10%. Porque na reunião que teve dos BRICS, o Lula e os outros países demonstraram a desnecessidade do governo americano e fizeram declarações duras, queriam criar uma nova moeda, né? E aí, Donald Trump, obviamente, ficou enlouquecido com essa história, resolveu taxar todo mundo em 10%. Mas aí, para surpresa do mundo, né, porque não é só dos brasileiros, 2 semanas depois ele anunciou por uma rede social que o Brasil ia ser sobretaxado em 40%, ou seja, 10 mais 40%, 50%. E aí virou o que virou. Por quê? Porque esse anúncio foi feito, se não me engano, metade de julho e o início era agora, dia 1º de agosto. Mas, pô, chegou, né? Vai começar 6, agora, né? Pro dia que referência que nós estamos gravando aqui, vocês talvez estejam assistindo em outro momento, e é um ponto super importante, percebo que nem todo mundo no Brasil está familiarizado, é muito comum o Trump adiar o início, mudar a alíquota, era 50%, aí ele desce para 10%, aí volta para 50%, ia começar no dia 1º, vai pro dia 6, independente de negociação, Bolsonaro, Lula, ele fez isso praticamente com todos os países, e aí faz um acordo, aí retira o acordo, aí tá sendo um momento conturbado, né? O Trump tem uma mania de negociar ferrada, né? Primeiro ele fala o seguinte, bom, se eu for sentar na mesa com o Henrique, vou falar pra ele que eu vou taxar ele em 40%, ele nem vai querer sentar comigo, vai vir preparado. O que eu faço? Eu vou taxar o Henricão, e aí depois eu falo, cara, vamos conversar? Que aí se você quiser a gente conversa, a gente diminui pra 10. Ele inclusive no livro dele, ele usa ele é muito claro nesse método. Por exemplo, se eu quero negociar por 40%, eu chego, vou te oferecer 400%. Ele vai logo com os 2 pés no peito do adversário, 400%. Fala, calma aí, 400% não. Aí quando chega no 40%, fica todo mundo feliz. Tudo certo. Mas eu acho que isso de uma maneira pontual, ao longo da carreira dele, como empresário, deve ter feito muito sentido. Do jeito que ele tá fazendo, atirando para todos os lados, com
com vários países envolvidos, e ele, enquanto tem esse tarifaço no Brasil, aqui nos Estados Unidos ele está perdendo popularidade, os números da economia não estão bons, a economia está estagnada, tem uma inflação visível. Nós moramos nos Estados Unidos, moramos em 2 estados diferentes, mas a gente percebe fazendo compras no mês que tem um aumento. Então tem tudo isso no meio dessa negociação com Lula, né? Tudo isso no meio dessa negociação com Lula. Você imagina. Eu tava viajando aqui no Henrique, tava pensando quais foram os países, eu não só consegui lembrar do México. Os países que conseguiram postergar. O México postergou por 90 dias. O Canadá parece que negociou, mas aumentou a tarifação no Canadá para 35%. Ele tá brigando forte com a Índia agora. Índia agora, exatamente. Tá caindo, quebrando o pau com a Índia. Então, assim, é uma estratégia que ele adotou com vários países. Ele disse que faria isso na campanha, que ia chamar todo mundo para conversar. Ninguém imaginou que fosse desse jeito. Tão rápido, né? A gente tá em agosto, em janeiro ele tomou posse. Você lembra que a gente fez o episódio dos 100 dias do Donald Trump? Cara? A gente fez uma live com isso, sobre isso. Não, eu lembro da gente antes dele ser eleito, nas eleições a gente fazendo episódios aqui pra vocês. E agora com 6 meses já tem tarifaço, já tem aplicação da lei Magnitsky. Uma lei que serve para terroristas, para quem viola os direitos humanos, e nunca para um ministro supremo, por mais que você discorde da decisão dele, não foi para isso que foi criada a lei, não é essa a finalidade, né? As leis, elas são criadas com base em algum caso concreto e normalmente para atingir uma determinada finalidade, não foi fato gerador que... Então, assim, a lei Magnitsky foi aplicada, Alexandre de Moraes, não se sabe ainda qual é a extensão dela, pois né? Eu estava lendo esses dias que pode ser que o Supremo diga que a lei Magnitsky não pode ser aplicada nas instituições financeiras que operam no Brasil. Mas eu participei de uma entrevista ontem sobre isso e foi perguntado sobre o efeito. A lei existe, mas a lei não é supranacional, né? Ela tem validade no território americano. Faz sentido. Comparando, por exemplo, no Brasil, uma pessoa de 19 anos pode comprar bebida alcoólica no supermercado. Aqui nos Estados Unidos, uma pessoa de 19 anos não pode comprar uma bebida alcoólica no supermercado e você não pode falar que os Estados Unidos está infringindo a lei porque no Brasil pode. Não é assim que as coisas funcionam. Tem a soberania nacional de cada um dos... Pois é, eu vi, tá? Depois assista. Onde é que foi a entrevista? Foi no Correio Brasiliense? Onde foi? Essa última foi na CBN. CBN. Correio também. Depois, deixa aqui embaixo o link. Vamos deixar o teu link aqui embaixo do Correio Brasiliense e da CBN. Da CBN. Porque eu e o Henrique tem falado sobre muito tema legal, muito tema atual. Então, cara, uma boa oportunidade para poder visitar aquilo lá, estudar um pouco mais o caso. Mas eu estava pensando aqui, a lei, ela é nacional, ela tem efeitos no território jurisdicional, ali onde tem que aplicar, mas vamos dizer que a bandeira Visa, todo mundo fala, as bandeiras de cartão de crédito. A bandeira vai cumprir a ordem, porque os Estados Unidos é o seguinte, se você não cumprir a ordem a nível mundial, que é o que a lei estabeleceu, que as empresas americanas deveriam cumprir essa norma, eu vou te punir. Quem que ele vai respeitar, né? E o que isso tem a ver com tarifaço? Tá no bolo, né? Tá no bolo da negociação da tarifa, tá tudo misturado. Na altura do campeonato tá tudo misturado. Prisão do Bolsonaro, a lei Magnitsky, 50% da tarifa, Eduardo Bolsonaro, Lula, protestos acontecendo no Brasil. Tá tudo no mesmo bolo. Eu falei sobre isso no meu canal, o canal do Bruno Lócio. Houve manifestação em mais de 60 cidades. As manifestações não foram mais com aquele impacto de pessoas, 35, 50, 100 mil pessoas. Mas a verdade é que ainda assim tem 60 estados que aderiram à manifestação. 60 cidades que aderiram à manifestação. E o curioso é que aqui nos Estados Unidos também tiveram protestos contra algumas... ao redor do país. Protestos contra algumas medidas do presidente Trump. Orlando, lá em Boston. Não, ao redor, vai em vários estados, inclusive estados republicanos, como Texas, por exemplo. Uma coisa também legal que a gente está falando é que vários republicanos são contra a aplicação da lei. Sim. Da lei não, desculpa, da tarifa. Da tarifa também. Da lei e da tarifa, isso aí. Não, o Trump recebeu duras críticas aqui. A tarifa tem como problema como um todo, tá todo mundo desconfiado, mas a tarifa em relação ao Brasil especificamente, no cenário americano, é pior ainda por conta da argumentação. Se fosse uma questão econômica entre duas nações e você quer chegar num acordo porque está tendo um déficit ali de transações, acha que está sendo prejudicado, tudo bem, uma reciprocidade. Mas o Trump foi direto usando como argumento uma decisão da justiça brasileira. E aí ele foi criticado fortemente, inclusive, por republicanos aqui. Perde um pouco a razão, certo ou errado, porque aí tem dois lados. Tem o lado do Brasil e o lado dos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, não faz sentido, não é essa a finalidade. Vamos fazer aqui o nosso jabá? Se você sonha morar nos Estados Unidos de forma legal, se você pensa em fazer a mudança consciente para os Estados Unidos, você precisa de 3 pontos. Planejamento psicológico, planejamento familiar e planejamento financeiro.
A Premium, que é a patrocinadora do canal e a grande criadora do canal, é uma empresa de planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo que envolve uma mudança dessa natureza. É a mudança em si, é o inglês, é a recolocação no mercado, são os seguros, casa, carro e de saúde. Por exemplo, corretor, quem você vai procurar. Então esse é o papel da Premium, te trazer para os Estados Unidos com segurança de forma legal. Agora, com relação ao visto imigratório, que é a parte que os brasileiros se preocupam mais, é óbvio, ela acaba sendo a mais importante desse planejamento imigratório, é feito pelo nosso escritório de advocacia, que a logomarca está em alguns lugares aí. Você sabe onde é que ela está? Aqui, ó. No teu ladão? Isso. Então ali você está vendo que tem a marca da Premium e tem a marca da SLS. SLS Legal é o nosso escritório de advocacia que está baseado aqui Em Washington, D.C. Em Washington, D.C. Ah, mas como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Vocês vão clicar no QR Code que tá ali em cima do Henricão. Clicar no QR Code não se clica, se escaneia. Boa. Dinossauro é fogo, gente. Tem que explicar tudo para ele mais 10 vezes. Eu sou da época que era clicar no link, ó. Tá perdido. Então você vai escanear, botar sua foto ali em cima do aeroporto do Henrique e você vai preencher o formulário vai indicar pra gente a sua carreira, a gente vai mandar pro jurídico, o jurídico vai fazer uma avaliação e provavelmente você vai fazer uma reunião comigo, com o Henrique ou com alguém do nosso time, não é isso? Perfeito, exatamente. E a gente vai traçar uma estratégia de planejamento imigratório, planejamento financeiro, planejamento de vida, que essa é o mais importante. A gente precisa estar alinhado com as suas expectativas e com os interesses da sua família. Não adianta a gente vir aqui com uma receita de bolo que não existe. Então, é super importante. Recomendo escanear o QR Code, clicar no celular, no link do celular, touchscreen, para ter acesso ao formulário e conversar com a gente. Nesse meio tempo, não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Estamos abertos a sugestões. A ideia é essa, trazer na base do bate-papo mesmo. Para quem já nos segue há muito tempo, conhece o nosso estilo de conversa. Tem outros momentos que nós somos formais porque o ambiente exige. Aqui não. Aqui a gente tem essa licença poética de brincar, conversar e trazer o melhor da informação para você. Esse foi mais um Papo Imigratório comigo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Grande abraço. A gente se vê no próximo episódio.